E de lá para cá se passaram 19 anos praticamente. E eu me desviei dos caminhos do Senhor, passei por caminhos, né, tortuosos, errante por muitos anos. Mas graças a Deus o Senhor me deu uma nova chance de estar na presença dEle, adorar e servi-lo com gratidão, agradecendo por todos os livramentos que Ele fez na minha vida, que não foram poucos. E eu quero falar sobre um chamado que o Senhor tem na minha e na tua vida. O Senhor nos chamou e nos escolheu. A Bíblia fala que antes de nós nascermos, a nossa história já estava escrita no livro. No Salmo 139 diz que a nossa história já estava escrita. Então o Senhor já escreveu, tem toda a nossa história num livro, escrito em um livro. E eu quero que os irmãos abram. Eu quero falar sobre Paulo, o chamado na vida de Paulo. Quero primeiro ler em Atos 7, eu vou ler uns versículos, eu vou falando para os irmãos, no capítulo 7, no versículo 58, quero citar algumas coisas sobre a morte de Estevão. Amém, irmãos? Amém. E expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. No capítulo 8, no versículo 1, continua falando sobre Paulo. E também Saulo consentia na morte dele. Eu quero ir para o capítulo 9, no versículo 1, que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulher, e o conduzisse presos a Jerusalém. Eu creio que aqui todos nós conhecemos a história de Paulo. Paulo era um judaizante. Os historiadores dizem que ele nasceu uns 10 anos provavelmente depois da morte de Jesus Cristo. Eu penso que ele era um grande teólogo. Ele foi instruído por Gamaliel, todos nós sabemos. Paulo, ele conhecia o Velho Testamento de cor e salteado. Ele citava o Pentateuco sem esquecer uma vírgula. Então, e Paulo, ele não cria no Jesus que já tinha vindo e ter sido morto e já estava no céu. Ele não acreditava, e ele perseguia os crentes por causa disso. E continuando a história, no caminho de Damasco, quando fala que Paulo foi para Damasco, Paulo teve um grande encontro com o Senhor Jesus. A Bíblia diz, a Bíblia nos relata que Paulo, indo para a estrada de Damasco, apareceu-lhe um clarão e ele caiu de rosto em terra. E ele ouviu a voz do Senhor e ele pergunta: quem és? E o Senhor: sou eu, Paulo, a quem tu persegue. Por que recalcitrar contra os aguilhões? E ele diz... E ele continua dizendo, e Paulo atônito disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Até então Saulo estava entrando poderoso, forte, montado em seu cavalo, que nós sabemos o que ele estava indo fazer, que ele estava indo à procura de crentes. Mas com esse encontro que ele teve com o Senhor, ele já entrou humilde para Damasco, e o Senhor disse para o lugar certo onde era para ele ir, e ele foi para aquele lugar. E o Senhor, e Paulo passou naquele lugar 3 dias e 3 noites, orando, jejuando, e Jesus mostrou em visão para Paulo um homem chamado Ananias, que ia lá orar por ele. E o Senhor Jesus aparece em uma visão para Ananias e diz a Ananias: Ananias, vai à rua chamada direita, e lá tem um homem à tua espera. Eu falo,
eu estava comentando com o Daniel sobre a palavra. A Bíblia não nos diz que ele caiu do cavalo, apenas que ele caiu. Aí eu brinquei com o Daniel, falei, ele caiu da onde? Porque não falam de onde ele caiu. Ainda eu brinquei, falei, podia ter sido uma bicicleta? Não, mas ele caiu do cavalo, que a gente vê as ilustrações de figuras, né? A gente vê que foi de um cavalo. E eu falo que Paulo, ele caiu do cavalo por 2 vezes. O Senhor Jesus, quando fala para Ananias, vai Ananias na rua chamada direita, que lá tem um homem esperando por você. Quando o Senhor revela a Ananias quem é o homem, eu penso que Ananias regalou um olho desse tamanho e falou, meu Deus, porque Ananias conhecia a história de Saulo. Ananias já sabia que Saulo perseguia os crentes. E Ananias deve ter pensado, meu Deus, Jesus não deve ter certeza do que está falando, porque como eu vou atrás desse homem, vou orar por ele, esse homem vai me matar lá. Eu penso que Ananias foi. Ananias tenta falar para o Senhor Jesus quem era Saulo. Ananias diz assim, Senhor, de tantos eu tenho ouvido falar sobre este homem, que ele procura crente, que ele encerra crente em prisão, que ele bate, que ele é testemunha na morte, como foi na morte de Estevão. O Senhor Jesus nem responde a Ananias, ele só diz assim, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. E bem aqui eu falo que Saulo caiu do cavalo mais uma vez, porque quando o Senhor Jesus diz assim para Ananias, vai e eu lhe mostrarei o que é servir o meu evangelho, o Senhor Jesus não estava falando para Ananias, vai Ananias que eu vou te mostrar o que eu vou fazer com Paulo. Mas o Senhor Jesus estava direcionado à palavra aqui. Se nós levar isso para o português e mandar nos procurar o sujeito oculto nessa frase, é Paulo. O Senhor Jesus está falando para Paulo. Eu vou te mostrar, Paulo, como você persegue crente, como você bate em crente, como você é testemunha em apedrejamento de crente. Agora eu vou te mostrar, Saulo, o que é servir o meu nome, o que é servir. E o Senhor disse assim para Ananias, vai, porque ele vai pregar a minha palavra para gregos, para gentil, para judeu, para todos. Ele vai, agora ele vai, mas é do meu jeito que ele vai. E o Ananias foi. Eu penso que Ananias deve ter ido pela estrada e pensando, como é que eu vou chegar lá, meu Deus? Esse homem vai me matar lá nessa casa. E eu penso que Ananias deve ter pensado 1 milhão de coisas, em pensar em desistir, porque eu penso assim, nós falamos que servimos a Cristo, que nós adoramos, que nós amamos, mas se o Senhor Jesus mandar eu e você para algum lugar, a Coreia do Norte, não sei se os irmãos sabem, mas a Coreia do Norte é o lugar onde que a perseguição para crente é o pior lugar. Lá o presidente morreu já há 16 anos, eu não me inteirei bem da história, há muito tempo eu ouvi, e quem comanda aquilo é a esposa dele. Tem que adorar é aquele homem, tem que adorar é a foto dele, ninguém pode adorar outro Deus, porque o Deus deles é o presidente que está morto. Eu falo que se Jesus aparecer para mim ou para você hoje e falar, vai naquela mulher e diz para ela que eu sou o Cristo, que é eu que salvo, que liberto, que dou vida eterna, eu creio, irmão, que não tem um de nós aqui que tem coragem de ir. E Ananias, ele foi mesmo com medo, ele foi. Eu dou risada quando eu leio que ele chega lá e ele refere a Paulo assim, irmão, ele já chega chamando Saulo de irmão. Irmão, aquele que te apareceu lá em Damasco, lá na estrada, foi ele que me enviou aqui. Então você toma cuidado com o que você vai fazer comigo, porque foi aquele mesmo que te derrubou do cavalo, que te deixou cego, que me mandou aqui. Naquele exato momento, Ananias ora por ele, as escamas caem dos olhos dele, e daí em diante ele é batizado com o Espírito Santo, ele fica cheio do poder de Deus, e a sede dele de pregar o Evangelho é uma coisa espantosa. Nós vemos, se fala que Paulo ele é considerado o homem mais importante depois de Jesus Cristo, porque ele pregou a tempo e fora de tempo. Paulo ele não desistiu hora nenhuma. E quando isso acontece, que ele vai pregar o Evangelho, ele sofre tudo o que ele fez no passado, ele paga. Logo em seguida, quando ele começa a pregar o Evangelho, ele já sofre uma conspiração de morte, porque eles não criam que Paulo tinha se convertido, porque ontem ele estava perseguindo os seguidores de Jesus Cristo e hoje ele está defendendo o Senhor Jesus, e eles não criam naquilo, e eles fazem um complô, mas aquele complô cai nos ouvidos de
de Paulo, e Paulo ele é obrigado a sair escondido daquele lugar para não ser morto. E dali para frente, Paulo só teve tribulação, sofrimento. A Bíblia diz que Paulo sofreu demais. Logo em seguida, Paulo foi apedrejado. Logo em seguida, assim, no decorrer da vida dele, eu estava vendo, Paulo não morreu. Eu cria que Paulo tinha morrido velhinho, mas eu estava lendo a história, diz que ele morreu no ano 64, depois de Cristo. Então ele não morreu velhinho, cansado, ele morreu jovem, mas ele morreu novo, se a gente for olhar para a idade de hoje. E ele, irmãos, ele pagou tudo o que ele fez. Ele pagou tintim por tintim toda a perseguição que ele teve, porque o Senhor Jesus falou: eu vou mostrar para ele o que é perseguir o crente, eu vou mostrar para ele como é sofrer, ter que ficar fugindo de um lado para o outro. E foi assim na vida de Paulo. Eu falo que nas nossas vidas é da mesma forma. O Senhor Jesus me resgatou e resgatou você de uma das trevas, e nós vamos pagar por tudo que eu e você fez no nosso passado. Quando nós vemos a história de Davi era conhecedor, ele era conhecedor da palavra de Deus. Quando ele pecou, ele pediu perdão, o Senhor o perdoou, mas o Senhor não tirou a sentença dele. Ele falou: você vai pagar pelo que você cometeu. E Davi também pagou caro por tudo que cometeu, e Paulo não foi diferente. Na minha e na sua vida não vai ser diferente. Tudo aquilo que eu e você fez no passado, todas as transgressões que eu e você cometeu, nós vamos pagar agora no Evangelho. Aí quando nós estamos pagando, porque para muitos servir o Evangelho tinha que ser um mar de rosa, mas o Senhor Jesus não disse para mim e para você que servir Ele ia ser mamão com açúcar. Não, Ele não fala na Bíblia. Ele tem um versículo que diz assim, ó, Ele fala assim: se quiseres. Eu e você não somos obrigados a seguir Jesus Cristo, não. Ele deixa o livre-arbítrio para mim e para você. Ele diz assim: se quiseres. Ele fala: negue-se a si mesmo, pegue a tua cruz e me segue. Então eu e você vamos ter uma cruz para carregar. E nós não queremos carregar essa cruz. Nós queremos desistir, nós queremos abandonar a Cristo por tão pouco. Nós queremos deixar... Quando vem uma perseguição, vem um problema, porque como nós estamos na casa do Senhor, nós queremos que a nossa vida seja um mar de rosa todo o tempo. Quando vem uma enfermidade, nós queremos abandonar a Cristo. Quando vem uma adversidade nas nossas vidas, com nossos filhos, com alguma pessoa, um ente querido nosso, nós queremos desistir de servir a Cristo, mas o Jesus disse: nós vamos ter essa cruz para carregar. Então nós temos uma cruz para carregar e nós somos obrigados a carregar essa cruz. E nós temos que levar ela até o final. Nós vamos precisar dessa cruz para entrar no céu. Não é fácil estar aqui dentro da igreja. Eu falo: meu Deus, como é difícil para uma pessoa sanguínea, hemorrágica como eu, suportar tantas coisas. Outrora eu não suportava, outrora eu não engolia um mosquito. Hoje nós somos obrigados a engolir cavalo, engolir elefante, engolir boi com chifre e tudo. Hoje nós somos obrigados a engolir. Se nós quisermos ver a Jesus Cristo, nós temos que passar por tudo isso. As perseguições que eu e você tem na nossa vida, na nossa caminhada com Jesus Cristo, é normal, porque nós vemos na vida de Paulo sofreu demais, irmãos. Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado tantas vezes. Eu quero ler mais pra frente em Coríntios, falando sobre tudo que Paulo passou. E eu e você, irmãos, não é diferente. Outrora nós estávamos no mundo fazendo tudo que não agradava o Senhor. Nós estávamos fazendo tudo aquilo que agrada a Satanás. Então nós não podemos olhar para os nossos problemas. Nós não podemos olhar para aquelas adversidades que vêm na minha e na tua vida. Nós queremos abandonar a Cristo por causa de coisas tão pequenas, por causa de problemas tão pequenos, que a gente fala: meu Deus, eu abandonei a Cristo por uma década, por causa de uma palavra saída daqui de cima. Meu Deus. Eu abandonei a Cristo por 10 anos e andei errante por 10 anos, porque não suportei o que eu ouvi, porque aquilo que eu tinha falado era secreto. Então o que eu falei não era para ser levado para a igreja, e aquilo veio com um impacto na minha vida. Eu falei: eu não quero estar dentro da igreja.
Eu não quero eu sair da igreja por causa de uma palavra mal falada, mal expressada. Muitos de nós queremos abandonar a Cristo, irmão, por causa do irmão, porque o irmão falou, porque o pastor falou, porque a esposa do pastor falou, por causa de qualquer coisa. Nós deixamos de adorar a Deus. Nós não queremos servir a Deus porque o irmão nos afrontou, porque eu tive problema dentro da igreja. Irmãos, todos nós somos falhos, todos nós temos defeitos. Aqui não existe ninguém perfeito. O único que é perfeito é Jesus Cristo. Nós somos feitos de carne e osso. Nós todos somos de carne e osso. As pessoas querem uma perfeição. Querem a perfeição do pastor. Quer a perfeição da esposa do pastor. Quer a perfeição da dirigente do círculo de oração. Quer a perfeição de todos. Quer a perfeição dos presbíteros, dos diáconos, dos cooperadores. Mas cadê a minha e a tua perfeição? Cadê a nossa perfeição? Cadê a minha perfeição? Eu não sou perfeita. O pastor peca porque ele é de carne e osso. A esposa do pastor peca. Todos nós pecamos. Os presbíteros pecam. O diácono peca. Todos. O marido peca. A esposa peca. Os filhos pecam. Mas nós não conseguimos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para o homem. Irmão, eu digo, se nós continuar olhando para o homem, nós vamos para o inferno. É para o inferno que nós vamos, porque se eu e você continuar olhando, o Senhor Jesus vai vir e eu e você vai ficar aqui nessa terra na grande tribulação, porque a Bíblia diz que raiz de amargura não vai entrar no céu, e o que mais a gente se vê é pessoas com raiz de amargura, com qualquer coisinha, cria uma tempestade, um copo d'água. Ô irmão, cada coisa que a gente passa, eu já me irei aqui dentro da igreja, de eu chegar no meu carro e dar um pontapé no meu carro, de tanta ira, mas irmão, nós temos ireis e não pequeis. Eu dou uma bicuda no carro, ainda bem que eu foi lá no meu carro, ninguém nem viu. Mas irmão, nós não podemos querer afrontar o nosso irmão, porque depois vai ficar feio, nós vamos ter que pedir perdão. Eu falo assim, eu perdoo com facilidade, mas eu sou muito difícil de chegar e pedir perdão. Porque pedir perdão já pesa para mim e para você. Mas se eu e você continuar olhando para o homem, Jesus vai vir e eu e você vai ficar. E eu e você vai servir de chacota ainda para os homens que ficarem aqui, para os ímpios que ficar. Porque ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: você não é aquela crentona não, de saião comprido. Você não é aquele pastor que carregava uma Bíblia debaixo do braço o tempo inteiro. Nós ainda vamos servir de chacota, irmão. Se a gente ficar aqui nessa terra, nós vamos servir ainda de... As pessoas vão olhar para nossa cara e vão dar risada de mim e de você. Irmãos, eu falo assim, quando eu estava lendo essa palavra, eu falei: Senhor, pelo amor de Deus, muda a minha vida. Muda, Senhor, o meu caráter. Me ensina a ser crente. Me ensina a ser crente, porque eu não sei. Eu não consigo. É difícil a gente receber uma afronta e ficar calado. Mas, irmão, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque senão eu e você vai ficar. As pessoas dizem assim: nós não perdemos nada por estar aqui dentro da igreja servindo a Cristo. Nós estamos livres de tanta coisa. Estamos livres de morrer com uma bala perdida por aí, por esses bares, por essas vidas noturnas. Nós estamos livres de morrer de uma overdose. Nós estamos livres de tanta coisa. Mas, irmão, se eu e você estiver dentro da igreja e o Senhor Jesus vir, nós vamos perder o nosso tempo aqui dentro. Falar que aí no mundo não tem coisa boa para aproveitar. Eu vivi lá e eu sei o que tem lá. Eu passei noites me farra, eu passei noites bebendo, noites dançando, noites me drogando, e eu sei o que tem naquele mundo. E nós, irmãos, nós muitas vezes nós olhamos só para o defeito do ser humano, olhamos para o defeito de A e B, mas não é A e B que morreu por mim e por você. Foi Jesus Cristo que morreu. Jesus Cristo pagou o nosso preço por mim e por você. Jesus Cristo carregou um madeiro tão pesado que ele não precisava carregar. Ele recebeu uma coroa de espinho, irmão, que cravaram na cabeça dele, e ele não merecia aquela coroa. Ele não merecia sofrer tantas chicotadas como ele sofreu. Ele levou as chicotadas. Dizem que naquela ponta daquele chicote existiam pedaços de ferro e pedaços de ossos, que onde pegava arrancava pedaço. E foi ele que morreu por mim e por você. Foi ele que foi cuspido na cara, bateram na boca dele. Foi ele que sofreu. Foi ele
vocês, ele ficou calado. Quando ele pediu água, eu falo assim, o meu filho caçula, ele queimou os pés com uma brasa, com uma cinza quente de churrasqueira. Eu desesperada, irmãos, eu fui para casa da minha mãe sem saber o que fazer. Aquelas bolhas levantaram no pé dele. Eu cheguei desesperada, mãe, o que eu vou fazer? A minha mãe pega um copo com vinagre e joga no pé dele. Ô irmãos, eu quase saí da graça. Meu filho gritou tanto porque ele já estava com bolhas furadas e aquele vinagre entrou para dentro. Eu penso quando eles umedeceram aquela esponja, aquilo escorreu no corpo de Jesus. Ele já estava sofrendo tudo, tanto aquilo, e ele ainda sofreu com isso. Irmãos, foi Jesus que morreu, que pagou um preço por mim e por você. Nós não podemos estar olhando para o homem, nós não podemos estar olhando para o defeito de ninguém. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Ele que vai nos dar o direito de ir para o céu. É Ele que vai me levar, eu e você, para o céu. Paramos, irmãos, de olhar, irmão, para o defeito do ser humano. O Senhor Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Ele não tinha necessidade de descer nessa terra. Ele não tinha necessidade de pagar o preço que Ele pagou. Mas Ele teve, irmão, coragem de descer aqui para resgatar a minha e a tua alma. Eu e você, irmãos, ficamos olhando para o defeito. Nós não podemos, olha, se o Senhor Jesus aparecer e mandar a gente fazer o que Paulo fez, irmão, nós não fazemos. Nós não fazemos, nós falamos que somos crentes, que servimos a Jesus Cristo, mas na hora do pega para capar, nós desistimos das coisas. Na hora que o negócio aperta para o meu lado e para o teu, nós espirramos. Quantas pessoas passaram por essa igreja com a vida destruída, arrebentada? Quando eles se recuperaram de tudo aquilo, eles viraram as costas para o Senhor Jesus. Eles deram as costas. Sabe que hora que nós nos prostramos? Sabe que hora? É na hora que o aperto vem na minha e na tua vida. É na hora que a adversidade chega na minha e na tua vida, que nós chegamos aqui e pedimos, imploramos a misericórdia do Senhor. Como Ele não é vingativo, como eu e você, Ele nos ajuda, Ele nos socorre na hora que nós mais precisamos. Irmãos, como eu falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Esses dias eu falei para o Daniel, eu não quero mais andar na milha da lei, porque se for para mim andar na milha da lei, eu quero desistir de ser crente. Se não for para mim andar na milha da graça, eu quero desistir de servir a Deus, porque eu não estou aqui, irmão, pagando um preço para ir para o inferno. Eu falo assim, oh Deus, tem misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha vida, que sou tão falha e pecadora. Peco todos os dias cometo transgressão. Todos os dias nós pecamos, irmãos. Mas nós temos o direito, o Senhor está com os braços abertos para ouvir a minha e o teu pedido de perdão. E Ele vai nos perdoar a todo momento. Se Paulo, irmãos, tivesse desistido no primeiro açoite que ele levou, nós estávamos perdidos, porque a igreja expandiu por causa de Paulo. Os outros discípulos tiveram a ver com tudo isso, mas a grande porcentagem é de Paulo. Eu falo, quando você vê os apóstolos nos livros, nos evangelhos, eles são discípulos covardes, porque Pedro andou com Jesus Cristo e negou Ele e deixou Ele. Mas quando você vai para o livro de Atos, no capítulo 2, eles foram revestidos do poder de Deus, eles foram cheios da graça do Senhor, e a partir daquele momento, irmãos, eles não desistiram de servir a Deus, eles foram até o final. Todos nós sabemos que a morte desses discípulos, uns foram crucificados de cabeça para baixo, outros tiveram a cabeça degolada, outros todos morreram com mortes trágicas, mas eles não desistiram, sabe por quê? Porque eles estavam cheios do poder de Deus, e eles sabiam que aquela morte não era, eles não estavam perdendo com a morte, mas eles estavam ganhando o céu com aquela morte. Eu e você, irmão, nós vamos conseguir reverter o quadro da nossa vida. É na hora que eu e você vir para os pés do Senhor e clamar a Ele e falar para Ele: Senhor, me ajuda, me reveste com o teu poder, me reveste, Senhor, com a tua graça. Porque, irmão, se eu e você estiver com a nossa vida transbordante com a graça do Senhor, nada vai nos abalar.
Disse que me disse não vai abalar. O que vier para nosso lado nós vamos tirar de letra, porque nós estamos cheios do poder de Deus. Sabe por que você se fere tão pouco? Porque nós alimentamos a nossa carne todos os dias e esquecemos de alimentar o nosso espírito. Nós alimentamos a nossa carne, servimos banquete para a nossa carne todos os dias. Enquanto isso a nossa alma está fraca e debilitada. Aquela irmã pregou aqui e falou: vamos procurar Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E nós não queremos. As palavras que estão vindo nessa igreja, irmão, é só de advertência. Quantas palavras de advertência, irmãos, foram faladas nessa igreja? Quantas palavras? Mas parece, irmão, que ela entra aqui, sai aqui e não faz efeito em nós. Irmãos, talvez você fala, o homem olha assim assado para mim, mas os homens olhavam assim assado para Noé. Mas quando ele olhava assim assado para Noé, o Senhor Deus viu em Noé um grande construtor, e ele foi o construtor daquela grande obra, daquela arca. Quando nós olhamos naquela época, olhasse para Abraão, quem era Abraão? Era nada. Mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus viu nele pai de multidões, e ele foi pai de multidões. Quando olha para Ana, irmãos, ela era uma estéril, ela não era nada perante Penina, como nós já ouvimos a pregação. Ela era chacota para Penina, mas o Senhor falou: você vai ser mãe de um profeta, e foi mãe de um grande profeta. Davi, irmãos, quem era Davi? Davi não era ninguém. Davi era o menor da casa dele. Davi era um pastorzinho de ovelha, mas o Senhor olhou para ele e disse para ele assim: você vai ser o rei de Israel. E ele foi rei de Israel. Quando olhamos para Esther, quem era Esther, irmã? O Senhor Jesus levantou Esther como rainha. Esther salvou o povo dela. O Senhor, quando olhamos para Moisés, quem era Moisés? Moisés, irmão, o Senhor Jesus, você tem uma obra a cumprir. Moisés foi até o final. Ele era falho, ele dizia que não podia. O homem pode dizer para mim e para você que eu e você não pode, mas quem nos chamou e nos escolheu foi o Senhor Jesus. Foi Ele que me deu o direito, irmão. Foi Ele que nos escolheu. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Irmãos, eu já ouvi pregações em cima desse versículo que eu não acreditava naquela pregação. Porque eu não creio que a minha alma é mais importante do que a alma de ninguém. Porque para Deus a minha alma e a tua alma tem o mesmo valor. Então não é porque muitos são chamados para a salvação e poucos escolhidos para estar no rebanho, cuidando de um rebanho. Os poucos escolhidos, na minha concepção, os poucos escolhidos para estar de frente dos trabalhos. Porque não é todos os irmãos que têm coragem de botar o peito dele na frente de um lugar desse aqui e suportar tudo. Então eu e você foi chamado por Deus, foi escolhido pelo Senhor Jesus, e nós não devemos olhar para quem está olhando para mim dizendo que eu e você não somos nada, porque quem me chamou e quem te chamou, quem me escolheu e quem te escolheu sabe da minha e da tua capacidade. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos capacitou. Capacidade, irmãos, é o Senhor que vai nos dar. A Vânia um dia queria que eu louvasse, eu falei assim: Vânia, para mim, minha filha, isso é impossível. Irmãos, um dia eu gravei eu louvando, eu falei: sangue do Cordeiro, ninguém é obrigado a ouvir uma voz de taquara rachada dessa. Eu não tenho coragem de louvar, e eu peguei uma peça nela, porque, irmãos, cada um tem uma área que ele se identifica. Eu falo assim, eu amo as meninas cantando, as meninas que estão na frente do trabalho, elas querem às vezes me dar um solo para fazer, mas eu não tenho coragem, porque eu falo assim, eu não posso, porque para mim é muito mais fácil falar da palavra do Senhor do que cantar. Então cada um de nós o Senhor chama e nos capacita naquela área. Se você cuida das crianças, é porque o Senhor sabe que você tem capacidade de cuidar das crianças. Se você está no louvor, é porque o Senhor sabe que você tem capacidade de estar no louvor. Se você está na escola dominical, é porque o Senhor sabe que você pode ser um ótimo professor na escola dominical. Então, irmãos, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Eu quero ler 2 Coríntios com os irmãos, para os irmãos entenderem o que Paulo passou, o que Paulo sofreu.
Paulo não sofreu pouco, irmão, mas ele não desistiu do evangelho. E eu e você não podemos desistir, porque se eu e você desistir, irmãos, nós vamos para o inferno se nós desistir no meio da caminhada. Eu quero ler no 2 Coríntios, no capítulo 11. Eu vou começar no capítulo 21. Depois os irmãos podem estar lendo direitinho. Fala assim: envergonhado o digo como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendências de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoite, mais do que eles em prisões, muito mais em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Irmão, tem ele dentro da igreja, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu também me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então, irmãos, Paulo sofreu e não sofreu pouco, mas que eu e você, irmãos, possamos seguir em frente. E eu quero deixar um versículo final, o versículo que Paulo disse no final de toda a carreira dele. E se encontra em 2 Timóteo. Glória a Jesus, Tu és santo, Pai. Aleluia. Deus, Tu és misericordioso. Deus santo. Glórias a Deus. Aleluia. Deus, Tu és santo. Deus, aleluia, Jesus. Oh, Deus grande, Oh Deus, Tu és misericordioso. glória a Deus, glória a Deus. Deus é Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Jesus. glória ao nome do Senhor, aleluia. Meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ele diz assim, quando ele já tinha encerrado toda a carreira dele, que ele já estava com a sentença de morte dele, já tinha saído a sentença de morte, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Aí ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Irmãos, que eu e você possamos estar firmes na volta do Senhor Jesus, confiante que o Senhor Jesus vai voltar, porque do mesmo jeito que Ele subiu, Ele vai vir buscar a igreja, e Ele quer uma igreja como a irmã pregou aqui, com as vestes limpas. Se nós tiver com as nossas vestes sujas, irmãos, nós vamos ficar. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Deus, na verdade, está nos purificando, está nos alertando, porque Deus, Ele quer nos ver no céu. Você não está aqui perdendo seu tempo para ficar, para ir para o inferno. Não, Senhor. Deus, Ele te chamou, Deus te escolheu. E os escolhidos de Deus, os chamados de Deus, eles são alertados 24 horas. Deus, Ele alerta a sua igreja. Deus, Ele nos adverte. Porque, irmãos, o Evangelho de Deus é um Evangelho de poder. O Evangelho de Deus é um Evangelho de transformação. Mas o Evangelho de Deus também é um Evangelho de renúncia, de sacrifício.
E tem muita gente que entra no Evangelho, mas o Evangelho não entra nele. É verdade. Tem muita gente que entra no Evangelho, mas ele entra em busca de outro caminho. É verdade. Ele busca somente as mãos de Jesus, ele busca somente os milagres de Jesus, mas ele não olha para Jesus, não olha para o sacrifício, não olha para a cruz de Cristo. Meu Deus. Quando as coisas estão bem, ele está glorificando o Senhor. Quando tem milagres, ele está exaltando o nome do Senhor. Meu Deus. Mas quando se pede para o sacrifício, Meu Deus. quando se pede para o esforço, Meu Deus. ele cai fora. Meu Deus. Ele não quer saber de esforçar. Só que Deus, ele fala conosco duramente que ele quer o nosso esforço. Aleluia. Aleluia. A palavra que Deus tem para nós nessa noite é o seguinte: a igreja vai ter milagres? Vai. A igreja vai receber o poder de Deus? Vai. Vai ter porta aberta? Vai ter que gritar para todo mundo? Vai. Mas é o seguinte, nós temos que entrar pelo sacrifício. É verdade, ó Pai. Meu Deus. Nós temos que se esforçar. Tem muitas pessoas que não gostam de esforçar. É verdade. Tem muita gente que quer fazer a obra de Deus da forma dele, É verdade. da mente dele. Mas quando o esforço vem, quando Deus fala para esforçar, ele já não quer, não quero saber. Irmãos, o evangelho é esforço, é cansativo. Eu nunca vi fazer a obra de Deus sem cansar. É cansado mesmo, é cansado. Nós vamos descansar, sabe aonde, irmão? No céu. É só lá que nós vamos descansar. Aleluia. Deus, ele quer o esforço do seu povo. E às vezes Deus, ele coloca a palavra no nosso coração, ou coloca a palavra no coração dos pregadores que sobem aqui. Mas não é nós que queremos falar isso, mas é Deus que cobra da gente para falar. Meu Deus. Aleluia. Eu tenho 4 meses que eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Eu não vim aqui brincar, irmãos. Eu não vim aqui brincar. E às vezes a palavra do Senhor, ela vem, e às vezes ele quer engolir e falar: não vou entregar, não vou falar. Porque se eu falar, o irmão vai ficar bravo comigo, a irmã vai ficar chateada comigo. Mas eu preciso falar, irmão. Nós precisamos falar. Porque não é porque a gente tem raiva da pessoa, não é porque a gente está triste, não, de maneira nenhuma. É porque nós queremos ver a pessoa no céu. É porque nós sabemos que a pessoa tem uma chamada de Deus. Então, irmão, por favor, as irmãs, os irmãos que me ouvem aqui, não fique chateado comigo. Se às vezes eu chegar em você e te dar um puxão de orelha, por exemplo, te alertar, te exortar, não fique triste, é para o seu crescimento espiritual. Ah não, eu estou chateado com o pastor, eu estou chateado com a irmã que me deu esse conselho. Não fique, pelo amor de Deus, chateado. Tenha isso como um remédio para a sua vida. Não é porque nós estamos zangados com você, triste, não, Senhor. É porque você tem uma chamada de Deus na vida. E eu não quero te ver aqui na terra, eu quero te ver no céu. Aleluia. A obra de Deus é séria, irmãos. E Deus, ele cobra a gente que está aqui na frente do trabalho. Os pregadores que pregam aqui, eu que estou aqui pagando o preço. A obra de Deus é séria e Deus, ele cobra da gente. Se nós não falamos, Deus cobra. A responsabilidade é grande. É grandioso. Se os irmãos ficarem aqui na terra, se Jesus voltar, e os irmãos ficarem por minha culpa, por minha causa, eu vou pagar um preço alto. Deus vai requerer da minha vida. E mais do que nunca eu preciso falar, eu preciso exortar os irmãos. É claro que com amor, com equilíbrio, mas eu preciso falar. Glória a Deus. A igreja, na verdade, irmãos, aqui precisa de um compromisso mais sério. Precisa tomar um jeito, precisa tomar uma posição. Precisa entrar na brecha, sim. O obreiro precisa orar, a esposa de obreiro precisa orar, precisa pagar o preço. Você precisa tomar uma posição na tua vida. Você precisa se levantar. Porque quando você se levantar, Deus vai abrir o céu na tua vida. Quando você tomar uma posição, o céu vai se abrir, Deus vai dar vitória. Mas nós precisamos entrar no prumo de Deus. Nós precisamos nos levantar, erguer a cabeça. Porque a obra é de Deus, a obra não é minha. O general dos generais é Jesus Cristo. É Ele que é o maior líder. Eu sou servo também, mas eu estou aqui servindo. E tenho que falar aquilo que Deus coloca no meu coração. Quero convidar a igreja para ficar de pé. Aleluias. Aleluia. Eu creio que Deus vai fazer milagres em nosso meio. Tenho certeza, tenho convicção que Deus vai abrir o céu sobre nós. Só que nós devemos ter compromisso com Ele. A partir de mim que prego, a partir de mim que estou aqui nessa responsabilidade forte de pastorear a igreja, é a partir de minha pessoa. Deus cobra primeiro de mim. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Se eu quero que
A igreja seja avivada, o avivamento tem que começar na minha pessoa. É verdade, meu Deus. Se eu quero que os irmãos sejam transformados, a transformação tem que vir de mim. É verdade, meu Pai. Meu Deus. Aleluia. Se eu quero que os irmãos orem, eu tenho que orar primeiro. Então a cobrança vem forte na minha vida. Então os irmãos não fiquem chateados comigo, por favor. Por favor, não fiquem com o seu crescimento espiritual. É porque eu quero te ver no céu. Se você olha e fala, não, irmão, pode continuar como está, irmão. Você é uma bênção, você é uma bênção. Isso aí, irmão. Ah, irmão, tá cansado, ó, irmão. Isso aí, irmão. É uma bênção. Ô, irmão, é isso aí. Não precisa vir na igreja todo dia, não. Não precisa não, irmão. Não precisa não. Tá bom assim, estamos na América. É correria, irmão. Papapá. Aí Deus cobra de mim. Não posso. Você precisa estar na igreja. Você precisa estar. Aleluia. Jesus está voltando. Lá no mundo a pessoa se sacrificava lá no mundo. Lá no mundo a pessoa não media esforço para ir na discoteca. A pessoa não media esforço para ir nas boates. E ficava até tarde, outro dia ia trabalhar cedo. Mas é como que é para Deus, né? Como que é para a obra de Deus, aí Deus é misericordioso. Irmão, Deus é misericordioso. Só que Deus, Ele cobra. A cobrança de Deus vem e é doída. E às vezes a gente até passa por cima de Deus e fala, não, Senhor, tenha paciência com ele, com ela. Mas Deus, Ele cobra. Aleluia. Eu quero nesse momento chamar, aqui na frente, orientado por Deus, os chamados de Deus aqui. Só aquelas pessoas que têm uma chamada de Deus. A palavra de Deus falou em nosso coração. Eu tenho certeza que você tem um chamado, como eu tenho uma chamada de Deus. Deus escolheu Deus do ventre da tua mãe. Aleluia. Alabada chuva. Meu Deus. Aleluia. Deus, Ele fala conosco porque nos ama. Deus, Ele fala conosco porque Ele quer nos ver no céu. Deus não quer que você se perca. Aleluia. Aleluia. Pode falar em língua estranha aí, irmão. Você que já é batizado do Espírito Santo, pode metralhar o inferno aí com língua estranha. Você que há muito tempo não fala em língua, seja renovado aí, ó. Isso, seja renovado. Aleluia, essas irmãs são uma bênção. Essas irmãs oram ao Senhor, então seja renovado aí, começando pelas irmãs. Hoje é um trabalho das irmãs. Pode falar em língua estranha, pode profetizar nessa noite. Aleluia. Você não está no outro lugar a não ser na casa de Deus. E aqui tem abundância de pão, aqui tem abundância de alegria, aqui tem água que mata a tua sede, aqui tem pão que mata a tua fome nessa noite. Eu tenho certeza que você nessa noite vai sair fortalecido. Não porque nós estamos pregando aqui, mas porque a presença do Pai está aqui, a presença do Filho está aqui, a presença do Espírito Santo está aqui nessa noite desse recinto. Só levanta as suas mãos para o alto assim. Deus vai te revestir agora. Deus vai te renovar aqui nessa noite. Aleluia. Pode receber de Deus aí. Pode receber. Receba mais, 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 Deus, mais, 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 mais. Isso, receba mais. Isso, receba mais de Deus. Mais o Senhor de Deus, mais o Senhor de Deus. Mais o Senhor, nem orei, irmão, nem comecei a orar. Mais o Senhor de Deus. Mais o Senhor de Deus aí onde você está. Receba de Deus. Mais de Deus aí na sua vida. Mais de Deus. Mais de Deus. Mais aí atrás da barranha. Receba o Senhor de Deus na sua vida aí. Receba o Senhor de Deus. Receba o Senhor de Deus. O céu está aberto nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Aqui estamos diante da tua presença. Já ouvimos a tua palavra com ousadia pela tua filha. O Senhor usou a tua filha. Pai querido, com autoridade. O Senhor nos advertiu que nós devemos esforçar, que nós devemos olhar para ti. E nós estamos olhando para ti nessa noite. E aqui estão os teus servos, Senhor. A tua noiva escolhida, a tua noiva eleita está aqui neste recinto. Em nome de Jesus, eu, teu servo, eu estou orando
pedindo avivamento, Senhor. Avivamento, Senhor, avivamento. A tua igreja precisa, Senhor, de avivamento. Em nome de Jesus, receba a autoridade de Deus agora. 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 Receba a autoridade de Deus. Receba a autoridade de Deus. Receba a autoridade de Deus. Receba a autoridade de Deus agora. Eu não estou fazendo movimento, não, Senhor. Eu não gosto de emocionalismo. Mas quando a palavra de Deus ela cai no nosso coração, nós temos que dizer o que ela diz. Aleluia. Receba em nome do Senhor. Aleluia. 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 Alabaraga chuia na raiz. Aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos para o alto e olha para mim aqui. Vocês não estão aqui. De olho aberto agora. De olho aberto. Quando eu falar já, vocês fecham a mão assim. Amém? Alaga chuia. Não, com a mão aberta, irmão Daniel. Com a mão aberta. Mão aberta, todo mundo com a mão aberta. Receba o seu brincar aí agora. Fecha a mão agora. Pronto, recebendo. Deus vai lá no congresso agora. E o presidente vai assinar e não vai ter empecilho. Até agora, irmão, é só empecilho, só impedimento lá dentro. É um levante de cá, o outro levante de lá. Nós vamos esperar mais um pouco, mas essa barreira vai cair por terra nessa noite. Aleluia, todo mundo fica orando para outras coisas e não esquece do congresso. E nós vamos dizer que orar e as barreiras vão cair por terra. Porque a Esther, ela foi até o fim e o rei Assuero mudou a lei. Ele mudou a lei. E nós vamos orar aqui, irmãos, e vai acontecer um milagre lá dentro. Quantos creem, irmãos? Quantos creem? Estou falando com fiéis aqui. Vamos orar. Os irmãos estão fazendo a campanha aqui. Está todo mundo aqui fazendo campanha? Então ora comigo assim. Toda barreira cai por terra agora. Toda muralha seja quebrada agora. Todo embaraço seja desfeito agora. Todo laço seja cortado agora. Toda enfermidade bate retirada agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar aí, crendo na vitória. Aleluia. Eu senti algo de Deus aqui, para Deus. Aleluia. Eu senti algo terrível de Deus aqui. Tenho certeza que daqui para frente Deus irá fazer. E nós vamos ver os noticiários. Porque eu creio no poder da oração. E a igreja concordou. Aleluia. Ah, mas eu não tenho